Olá, olá, espero que esteja tudo bem convosco, que tenham tido uma boa semana e obrigada mais uma vez por estarem a acompanhar mais um vídeo. Sim, estou vestida a rigor porque estamos em junho, é o mês do Pride, fazia todo o sentido. E se por acaso estás a ver isto e isso te incomoda de alguma forma, provavelmente estás no sítio errado. E estamos com oscilações de luz, não é? Bom, vamos ver se isto corre bem. Outra questão importante é que este microfone tem estado com algumas falhas quando gravo vídeos diretamente no telemóvel, portanto, vamos torcer para que corra tudo bem nesta gravação. Se estiverem a ver este vídeo é porque correu tudo bem e não tive de regravar. E só isso já vai ser uma vitória. Enfim, vamos começar então por uma sugestão e hoje temos uma série. Imagina que em poucos anos o mundo muda completamente e tu nem deste por isso. A tecnologia evoluiu a uma velocidade absurda, depois vem uma eleição polémica, um discurso viral e uma guerra do outro lado do mundo. E quando dás por ti já não consegues perceber bem quando é que as coisas ficaram assim. Mas estão. Esta série faz uma coisa brilhante. Pega numa família normal e mostra como o mundo à volta deles muda completamente. Mas tão devagar que parece real. É um futuro com chips implantados, inteligência artificial, colapsos económicos, fake news e uma política cada vez mais agressiva. Há quem diga até que tem muitas semelhanças com o mundo atual. Despertou a curiosidade? Chama-se Years and Years. É certo que eu já vi esta série há algum tempo, não me lembro em que plataforma vi, mas sei que me fartei de procurar pelo menos nas plataformas que eu tenho neste momento e não a encontrei. Portanto, se alguém souber onde é que dá para ver esta série legalmente, por favor, que me diga aqui nos comentários. E não foi por acaso que eu escolhi esta série, porque na altura marcou-me muito, não só pela crítica social, não é? Aqui quase um futuro distópico também, vocês sabem que eu adoro esses temas, mas também a forma como abordou a nossa vida num futuro não tão longínquo, não é? Em que a tecnologia avança muito, não é? Na série não senti muito aquela questão de que a inteligência artificial terá roubado os nossos empregos, mas há uma cena muito impactante, que eu acho que não vai dar propriamente spoilers da série em si, mas é uma série em que estão todos reunidos à mesa com a avó e a avó fala de como tudo começou com nós queremos comprar uma t-shirt de 1 libra. Pronto, a série passa-se no Reino Unido, não é? E é uma t-shirt que nós não queremos assim tanto, mas que pensamos, também 1 libra, não é? No nosso caso, 1 euro. 1 euro uma t-shirt é boa para pôr debaixo de uma camisola, para dormir, para o que seja, não é? E não pensamos no que é que leva aquela t-shirt a custar tão pouco. E ela dá também o exemplo, é um exemplo que é assim um bocadinho controverso, porque pelo que eu pesquisei não é assim tão linear, mas eu percebo o princípio do que ela está a dizer, não é? Ela fala de como nós escolhemos ir às caixas automáticas dos supermercados, como nós nos desligamos da necessidade de interagir com um ser humano e com isso podemos estar a roubar empregos, não é? É realmente uma reflexão muito interessante para se fazer e eu lembro-me que na altura em que vi a série partilhei esta cena nos stories do Instagram e muita gente ficou intrigada porque é um discurso assim muito impactante, não é? Ainda por cima numa mesa em que estão ali se calhar 3 ou 4 gerações diferentes e a pessoa mais velha da mesa é que está a trazer este insight todo, não é? Esta reflexão muito interessante. Recomendo mesmo que vejam a série, não é muito longa, não tem muitos episódios, que até dá pena, eu acho que merecia mais, mas acho que também levanta muitas questões. A série já tem alguns aninhos, mas faria muito sentido ver hoje com todas as coisas que estão a acontecer no mundo. E como eu dizia, não trouxe esta série por acaso, mas porque nesta semana tenho pensado muito na questão da inteligência artificial. Vocês sabem que eu adoro tecnologia e gosto muito de inteligência artificial e acredito que se for bem usada poderá mudar as nossas vidas para melhor e poderá trazer-nos muita qualidade de vida, mas sinto que não é esse o caminho que estamos a tomar e não percebo porquê. Estamos a tomar um caminho de substituir artistas com a inteligência artificial, o que não é correto. Estamos a tomar um caminho em que eu, entretanto, descobri que já há influencers que são criadas por inteligência artificial e fazem campanhas com marcas e ganham dinheiro. Para quem é que vai esse dinheiro? Não sabemos porque aquela pessoa não existe, não é? E faz-nos pensar como, e eu já falei disto nas outras redes aqui há umas semanas, sobre como as pessoas levam muito a mal que os criadores de conteúdos e os influencers façam conteúdos pagos e de repente há uma pessoa que nem existe, uma personagem que não existe, que está a ganhar dinheiro. Para onde está a ir esse dinheiro, não é? É estranho, e quem fala em criadores de conteúdos fala numa série de outros artistas, não é? De repente já não se contratam designers porque mandamos a inteligência artificial fazer. E a minha opinião sobre isto, eu não sei até que ponto é que tem
total base científica, mas o que eu penso é que a inteligência artificial não é capaz de criar como nós, seres humanos, somos capazes, não é? A inteligência artificial cria qualquer coisa baseada em várias cópias de coisas que vê no mundo inteiro, não é? E tendo acesso rápido a toda essa informação, se calhar até parece que está a criar alguma coisa, mas não está. Eu acredito que só o ser humano é que é capaz de criar, de fazer arte. E depois ainda vem a parte das emoções, não é? Porque por muito que nós acreditemos que a inteligência artificial possa tornar-se sentiente, eu não sei se em português será esta a palavra, mas consciente, vá. Eu não acredito que venha a ter realmente emoções verdadeiras. Acho que as emoções são uma coisa do ser humano de carne e osso, não é? Da nossa consciência. E eu penso nisso na minha carreira como DJ, não é? Que algumas pessoas acham que é só carregar em botões e que... Eu já tentei explicar que é muito mais do que isso, mas nem vou por aí. Mas sobretudo o que eu sinto, seja com DJs, cantores, qualquer artista que pise um palco com uma plateia ao vivo à frente, e aqui entram, por exemplo, também atores de teatro, vivem muito da conexão que fazem com as pessoas que estão à frente. Quem já pisou um palco sabe do que é que eu estou a falar. E isso é uma coisa que as máquinas, os hologramas, nunca vão ser capazes de fazer. Mesmo os hologramas que nós já vimos da Whitney Houston, do Freddie Mercury, por exemplo, são hologramas de pessoas que deixaram uma identidade artística gigante. Então, quando nós olhamos para aquele holograma a atuar, não é a atuação daquele momento que está a criar conexão connosco, é toda a nossa memória da arte que aquela pessoa já criou em vida. Mas pronto, esta é a minha opinião. Se alguém for mais entendido no assunto que queira refutar, sabem que eu estou sempre aberta a esse tipo de discussão, com respeito, como é óbvio. Mas ao mesmo tempo há outras coisas que me preocupam nesta era da inteligência artificial, em que está realmente a ficar mais difícil distinguir aquilo que é criado em inteligência artificial daquilo que é verdadeiro. E eu falo nisto sobretudo nas redes sociais, têm-me aparecido vários vídeos que se nota, eu pelo menos ainda noto claramente, mas que já estão muito, muito próximos daquilo que seria a realidade, sobretudo nas vozes. Isso é uma coisa que me tocou particularmente, como uma pessoa que durante muitos anos trabalhou com a voz. Mas depois o que me assustou mais foi ver a quantidade de comentários de pessoas que acreditavam que aquilo era real. E isto faz-me pensar que talvez já seja tarde demais para travar este tipo de conteúdos. Se calhar devíamos apostar em educação e em estratégias para que nós consigamos distinguir o que é verdadeiro e o que é que não é. E eu sei que isto não é fácil e que não é linear, mas acho que deveria ser o foco agora. Mais do que dizer, não, a inteligência artificial é uma porcaria, a inteligência artificial não é o futuro, é o presente, é a realidade, está a acontecer. Portanto, nós temos de aprender a lidar com ela. Da mesma maneira que nós sabemos que nem todos os carros param na passadeira e por isso, antes de passarmos na passadeira, temos de olhar para os dois lados, não é? Se os carros são obrigados a parar, são, mas sabemos que nem todos param. E eu acho que, e faço muitas vezes esta comparação com as novas tecnologias, até com as redes sociais, que é, nós já não as conseguimos travar, elas existem, proibi-las acho que poderia ser um passo perigoso noutros níveis. E já falei inclusivamente aqui noutro vídeo de como eu acho que entre muitas coisas más, há muitas coisas boas nas redes sociais e uma delas é a democratização da arte, do entretenimento e da forma como a informação chega até nós. Até mesmo se falarmos de oportunidades de alguém que quer trabalhar nesta área e que dificilmente teria os contactos certos para trabalhar em rádio, televisão ou o que fosse. Embora também nas redes sociais já se sinta que algumas pessoas vão tendo sempre um ponto de partida mais avançado do que outras, mas isso é outra discussão. Ainda assim continuo a acreditar que é um local em que, ainda que difícil, é possível uma pessoa que venha do nada crescer e evoluir e criar uma comunidade. E por este e outros motivos não acho que devamos simplesmente acabar com as redes sociais e com a internet e com a inteligência artificial. Acho que devemos aprender a tirar o melhor benefício de todas estas coisas e educar a população para distinguir aquilo que é real e aquilo que não é, e educar as pessoas também para, lá está, retirarem o melhor destas plataformas, destas ferramentas e não o pior. E entrando aqui nesta questão dos deepfakes, começa a entrar também na nossa política, não é? E eu vou tentar aqui partilhar uma imagem que foi partilhada, não é, ao longo de alguns dias e que muita gente acreditou, supostamente seria do Correio da Manhã, mas até o nome do jornal está mal escrito. Eu vou tentar aqui apagar a mensagem em si porque não quero mesmo partilhar, mas só mostrar-vos como é que apareceu o nome do jornal e como algumas pessoas provavelmente olharam tão rápido e não perceberam.
mas eu ainda consigo olhar para a imagem e perceber que não é verdadeira, que se trata de inteligência artificial, mas percebo que não seja fácil para a maioria das pessoas distinguir, e isto faz-nos pensar que fala-se muito de que não podemos confiar nos mídias tradicionais, não é? Porque escondem algumas coisas, e eu até concordo em parte com isso, não digo que escondam, mas o que eu acho que acontece é, e eu estudei jornalismo, às vezes, na dúvida se uma coisa é real ou não, os jornalistas sérios preferem não partilhar. Tem mais a ver com isso. Não acho que simplesmente confiar só nas redes sociais como fonte de informação seja seguro, sobretudo quando estas coisas acontecem, porque uma imagem gerada por inteligência artificial num meio tradicional, na televisão, na rádio, seria mais difícil, só uma coisa por voz, não é? Mas num jornal seria alvo de graves consequências porque esses meios regem-se por um código deontológico. Não significa que não existam regras na internet, mas é muito mais difícil às vezes provar quem é que fez, quem é que começou, além de que é muito mais rápido começar a partilhar, mesmo que a pessoa que publicou originalmente apague, outras pessoas já copiaram, já fizeram print e de repente propaga-se uma notícia falsa, uma informação falsa, e é perigosíssimo. E esta série aborda um bocadinho isso, e acho que nós temos visto isso também no mundo real nos últimos tempos, a acontecer com muitas coisas na nossa vida, e daí ser muito, muito importante. Esta semana eu falei sobre o que tinha acontecido com o navio onde estava a Greta Thunberg, a propósito da vontade daquelas pessoas de ajudar o povo palestino, as pessoas que estão a passar dificuldades, não é? E uma das coisas que eu falei nesse vídeo, e foi o motivo pelo qual eu muitas das vezes não abordo certos temas que são muito importantes e muito sensíveis, foi uma coisa que eu aprendi na pandemia, porque durante a pandemia eu quase que fui alvo de teorias da conspiração, e com toda a minha vontade de defender as coisas em que eu acreditava, eu partilhei algumas coisas que, não sendo propriamente negacionistas, tinham algum fundo negacionista e não eram totalmente verdadeiras, e eu assumo o meu erro nessa época. Eu sei que não foi com más intenções, muito pelo contrário, mas eu sinto que fiz mais mal do que bem. E agradeço a todas as pessoas que me chamaram a atenção na altura com carinho e com educação e que me fizeram ver as coisas como elas são verdadeiramente. Felizmente, hoje em dia tenho uma pessoa na minha vida que é a Joana Wilton, que tem uma página chamada Prima Tás de Bata. Ela é cientista, é bioquímica e é muitas vezes uma referência quando eu tenho uma dúvida em alguma coisa. Ela é a minha referência, mas ninguém melhor do que ela para explicar as coisas, ou ela ou qualquer outra pessoa. Há uma bióloga também que eu sigo, brasileira, que é a Mari Krieger, que já veio desmistificar muitas coisas. Mas, ou seja, isto para dizer que às vezes há temas que têm de ser partilhados pelas pessoas que são mais qualificadas e que têm mais conhecimentos sobre o tema e melhor poder de argumentação. Porque às vezes nós temos muito boas intenções em falar sobre certas coisas, mas efetivamente fazemos mais mal do que bem porque não estamos totalmente preparados para falar sobre elas. E por isso o que eu gostava de pedir a todas as pessoas, eu sei que poucas pessoas veem estes vídeos, mas a vocês que vejam e que conversem com pessoas e que possam passar esta mensagem é: não partilhem algo de que vocês não têm mesmo a certeza. Por muito que vocês sintam que vai fazer a diferença, que vocês estão a lutar por aquilo em que acreditam, na dúvida, não partilhem. E isto é algo que já várias pessoas têm vindo a estudar e a pedir para que nós façamos. Na dúvida, não partilhemos. Eu acho que há coisas que estão muito estabelecidas, há uma coisa que eu não tenho dificuldade em partilhar, não é? Que sou absolutamente contra qualquer tipo de preconceito, seja racismo, homofobia, xenofobia, transfobia. São valores e são ideais que eu tenho em mim, e também sou absolutamente contra a guerra e a favor da paz, sabendo todas as implicações que isto tem e todas as nuances de dizer isto. E um exemplo muito interessante e que eu penso em como evoluímos tanto em tecnologia, em tanta coisa, em acesso à informação, e em 2025 ainda há pessoas que acreditam que a Terra é plana. E isto é algo que eu já falei com a Joana, que é cientista, não é? Porque de facto a ciência não é totalmente exata e deve ser questionada e devemos estar sempre em cima, porque às vezes descobrem-se coisas que achávamos que eram de uma forma toda a nossa vida e afinal são de outra forma. Mas realmente há coisas que já são dados adquiridos e o facto da Terra ser redonda é um deles. E se esta informação vos incomoda, vou dizer isto pela segunda vez no vídeo, vocês estão no sítio errado. Mas é estranho, não é? Estarmos em 2025 em que existem drones a levar encomendas em alguns países do mundo, mas temos de explicar estas coisas que deveriam ser óbvias, não é? Pronto, espero ter conseguido passar a minha mensagem
E digam-me também quais é que são as vossas opiniões em relação a isto tudo, se viram a série, se têm reparado nestes vídeos. Eu tenho reparado no TikTok muitos vídeos criados por inteligência artificial com vozes assustadoramente reais. Digam-me se têm visto e se vão ver as caixas de comentários e a maioria das pessoas a acreditar que aquilo é verdadeiro. É estranho. Bom, vamos terminar o vídeo com um assunto mais leve, mas que é também uma coisa muito real e muito atual, a meu ver. E é uma coisa em que eu comecei a pensar desde que vi a série Adolescência. Portanto, se vocês viram a série, provavelmente vão perceber do que é que eu estou a falar. Ninguém me avisou que eu precisava de um mestrado para usar emojis. Antes de mais, diz-se emojis ou emojis? Já nem sei como é que se diz, quanto mais o que é que querem dizer. Então não é que eu descobri que andei a mandar bonequinhos com significados que eu não fazia ideia? Por exemplo, o coração roxo. Para mim era só roxo e eu usava porque é a minha cor favorita. Mas pelos vistos tem outro significado que eu não vou dizer aqui. Ou o coração amarelo, que para mim era amizade. Afinal, pode querer dizer interesse. Espero não ter confundido ninguém. Agora, o pêssego e a berinjela, para mim, eram uma fruta e um legume. Mas não são. Para mim, um emoji era uma forma de dar um tom de voz à mensagem. Mas afinal é quase como assinar um contrato com subtexto. É um flirt agreement sem ler as letras pequenas. Qual era o emoji que tu usavas sem saber o que realmente queria dizer? Marca aqui aquela pessoa que usa emojis inocentemente sem saber o que pode estar a prometer. A não ser que essa pessoa sejas tu, como é o meu caso. Enfim, vamos terminar o vídeo com um comentário do vídeo da última semana, que foi sobre a escolha da atriz para fazer de Hermione Granger, na série da HBO Max. E eu vou escolher aqui o comentário da Bué Creepy, que diz: "Opa, que gira a miúda, adorei. Também não sei se vou querer ver a série porque não quero estragar as minhas memórias, não sei explicar. O primeiro filme, livro e jogo de HP é algo tão sagrado para mim que fico com medo de ver. Lol, não me sei mesmo explicar. Adorei saber que andaste em teatro e agências, que engraçado. Eu estava super confusa no, mas porquê é que dizem que ela não parece portuguesa? E agora que disseste que tens antepassados indígenas, consigo ver. Que linda, adoro muito." Sobre o cabelo comprido, aprendi a cortar sozinha com a técnica do elástico, fica melhor do que no cabeleireiro e quem manda no comprimento sou eu. Aconselho a dominar essa técnica. Obrigada pelo teu comentário, antes de mais, e pelos elogios. Identifico-me muito com a tua perspectiva em relação a ver a nova série, também por outros motivos. E em relação a cortar o cabelo em casa, já tentei algumas vezes e correu sempre mal. Mas se alguém tiver dicas de como dominar, eu já vi vários tutoriais na internet. Eu sinto que há simplesmente coisas para as quais eu não tenho jeito. E cortar o cabelo é uma delas. Tudo o que seja assim, que envolva estética, é complicado para mim, não sei. Mas foi isto, muito obrigada por terem visto até ao fim. Não se esqueçam de deixar like neste vídeo e de me seguir também nas outras redes. Os links estão todos aqui na descrição. Vamos falando por lá também. Eu vou partilhando mais coisas ao longo da semana e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!